Paz e graça do nosso Deus a todos os meus irmãos e minhas irmãs. Queria fazer uma meditação no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 23, que nos diz assim: Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito ao Deus desconhecido, esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo faz a revelação do Deus desconhecido que Atenas criou um altar a ele. Paulo dá um nome àquele altar, um direcionamento a uma divindade que não tinha nenhuma estátua, nenhum nome. Haja vista, eles já tinham vários deuses, várias estátuas em Atenas. Tinha a padroeira da cidade, que era Diana. Mas eles não tinham conhecimento do Deus verdadeiro. Eles adoravam o que não sabiam, prestavam culto ao que não conhecia. Mas Paulo teve a oportunidade, irmãos, de anunciar o Deus conhecido, o Deus criador dos céus e da terra, que de um só fez toda a nação, todo o planeta. O Deus que para muitos ele é desconhecido, mas para quem atenta para as Escrituras pode o conhecer. Os atenienses não conheciam a palavra e por isso ficaram um pouco duvidosos nos seus corações com a mensagem de Paulo. O chamaram de paroleiro, deram alguns títulos a Paulo, pregador. Mas na verdade o intuito de Paulo não era apresentar nenhuma cultura, nenhuma religiosidade, porque ele já tinha muitas, nem várias divindades como muitos já o possuíam, mas apresentar a única divindade, eterna e soberana, Criador dos céus e da terra. Os atenienses não entendiam e nem conheciam Deus, por estarem presos à cultura, à religião, aos dogmas, às tradições da sua época. Às vezes é necessário nessa vida a gente entender e compreender a divindade do nosso Deus, a grandeza da sua majestade, não só no contexto do entendimento de fé, mas em todas as áreas das nossas vidas em que vivemos. Os atenienses tinham vários deuses, mas não tinham a fé verdadeira, uma fé sólida que pudesse justificar ou salvá-los, porque não tinham conhecimento da única verdade eterna, que é Cristo. Segundo os historiadores contam que esse altar ao Deus desconhecido foi devido a uma praga que teve em Atenas e muita gente morreu e fizeram várias petições aos seus deuses. E os seus deuses não ouviram, nenhum pôde responder nada. E chamaram certo sábio. E esse sábio disse assim: vamos fazer um altar ao Deus desconhecido. Talvez o Deus desconhecido possa aplacar essa praga, essa mortandade que tem nos assolado. E assim, quando fizeram esse altar e prestaram o culto ao Deus desconhecido, a praga cessou, segundo alguns historiadores contam, né? Mas eu fico me perguntando, será que Deus também não está desconhecido no nosso país? Com tantas religiões, com tantas filosofias, com tantos entendimentos de valores religiosos, com tantos altares feitos a divindades de vários nomes, de várias épocas. Muitas vezes Deus está desconhecido dentro dos nossos lares, do nosso entendimento, porque não examinamos a Escritura e nem o poder que ela tem. Deus está tão perto de nós, irmãos, e ao mesmo tempo tão distante, porque quando abrimos mão da revelação da Sua palavra e não queremos entender o Deus revelado, o Deus encarnado, o Deus que habitou entre os homens, que manifestou a glória de Deus em nossas vidas, nos trazendo a verdade da nossa salvação, quando ignoramos tudo isso e rejeitamos tudo isso, ele se torna desconhecido em nossas vidas também, por não atentarmos para os seus valores. Que viemos meditar e pensar. Os atenienses não tinham a verdade em suas mãos e nem tinham acesso a ela, até Paulo chegar. Mas nós temos a palavra de Deus todos os dias acessível, pela internet, pelo rádio, pela televisão. Em um instante você pode encontrar uma Bíblia, uma biblioteca.
A Bíblia está acessível. A palavra de Deus, independente de qual idioma ela esteja escrita, ela é a palavra de Deus. Devemos crer piamente nela como a nossa palavra da revelação da nossa salvação. Que este dia não venha a ser diferente, mas que venha a ser especial. Que esse Deus desconhecido para os atenienses não seja tão desconhecido em nossas vidas e que ele não esteja tão distante dos nossos corações e que venhamos praticar os valores que ele nos ensina na sua palavra. Que Deus abençoe seu lar, sua família, os seus sonhos, os projetos, que ele abençoe as nações, a nação brasileira e todos que amam e anelam a sua palavra. Fiquem com Deus.